ambiente de... E a esquerda evoluiu muito, né? A esquerda, inclusive uma parte da esquerda, se transformou em social-democrata, com muita visão social, de inclusão, de diversidade, mas com democracia e também com uma visão mais ampla do que é economia, né? Aquela velha esquerda muito nacionalista, muito voltada para dentro, a esquerda muito estatizante, achando que o Estado é a solução de tudo. Isso é uma coisa muito do passado. Me parece que o Boric está à frente, o Boric está olhando mais para o futuro, para uma esquerda que seja, sim, muito inclusiva, que cuide muito da questão social, da diversidade, de tudo isso, mas com uma visão mais aberta da economia. Até porque o mundo se transformou num mundo de blocos, né? Veio a globalização, nenhum país pode se isolar dentro dele mesmo. E cá para nós, né? Para o Boric, o fato da União Soviética, da China terem sido exemplos da esquerda lá no passado, brigando contra os Estados Unidos, não tem nada a ver, né? O fato é o seguinte: o Boric, evidentemente, como esquerda moderna, ele não é anti-americanista, não é pró-China e pró-Rússia. E no caso específico, a gente está tratando de um fato. E o fato, objetivamente, é: a Rússia invadiu a Ucrânia. A Rússia, que tem poderio até nuclear, invadiu a Ucrânia. Então, o Boric colocou bem uma coisa que todas as democracias ocidentais colocam. Toda a Europa e os Estados Unidos, que é o seguinte... né? A Rússia não poderia ter invadido e precisa de uma solução, precisa ser criticada claramente. Agora, se eu acho que houve ali um embate entre gerações, acho que em outro caso Lula foi criticado bobamente. No caso da África, o Lula é sim muito preocupado com a África. Nos 2 primeiros governos, ele foi muito focado na África. Ele fez acordos importantes com Washington, inclusive, para o combate à AIDS na África, por exemplo, entre outras coisas. E, inclusive, eu já contei aqui, vou repetir. Quando a Dilma era ministra, era presidente da República, o Lula chamou, então, o chanceler Luiz Alberto Figueiredo a São Paulo e disse: vem cá, chanceler, cadê todos os meus programas para a África? Cadê tudo? E o chanceler enrolando aquela coisa de diplomata, sem querer dizer. Aí o Lula disse: é a Dilminha, né? É a Dilminha. Então, acho que o Lula, a falar que foram 300, agradecer por 350 anos. Não é 350 anos da escravidão, mas sim todo o esforço de criação desse país chamado Brasil, que tem uma forte presença, um forte histórico dos escravos que vieram da África. Então foi um carinho, um reconhecimento e uma promessa de, vamos dizer assim, de recuperação de dívida que o mundo tem com a África. Tem expectativa, inclusive, né, de viagens mais frequentes à África agora. A gente sabe que o presidente Lula quer ser uma espécie de elo, né, entre a África e a América Latina. Agora, Ariel, o presidente Lula já andou tropeçando, como a Eliane lembrou a gente agora, com falas em relação à guerra na Ucrânia. Lembra? Ele falou dos Estados Unidos, falou de países da Europa que acabam contribuindo, né, com a continuidade da guerra. E agora, você acha que Boric é um representante direto de uma nova esquerda no continente? Ou seja, não faz concessões, né, para ditaduras também de forma geral. Sim, o Boric, ao contrário de outros supostos esquerdistas, que na verdade não passam de uns conservadores, que talvez lá no passado remoto foram de esquerda, Boric é de esquerda mesmo, é um progressista, é a voz da esquerda de vanguarda na América do Sul, e por isso se tornou uma pedra no sapato de vários representantes da ala mais naftalínica da esquerda regional e pedra nos coturnos, se for o caso de Daniel Ortega ou de Nicolás Maduro, né? Um dos motivos é porque ele critica todas as ditaduras, sejam
extrema-direita, tal como a que o Chile sofreu, a ditadura do general Pinochet, ou sejam da esquerda reacionária, como a de Daniel Ortega na Nicarágua e a de Nicolás Maduro na Venezuela. E ele também condenou explicitamente, bem explicitamente, a invasão ordenada pelo líder russo Vladimir Putin, que é de direita. O chileno afirmou em Bruxelas que com esta invasão, abre aspas, o direito internacional foi claramente violado e não foi violado pelas duas partes. Foi violado por uma parte, que é a parte invasora, que é a Rússia, fecha aspas. Bem claro. Boris declarou que, abre aspas, hoje é a Ucrânia, mas amanhã poderia ser qualquer um de nós, fecha aspas. E se tornou mais pedra ainda no sapato ao sustentar que existe uma inaceitável guerra de agressão imperial da parte russa e disse que seria importante que na América Latina os governos digam com clareza que aquilo que ocorre na Ucrânia é uma violação. Bom, como disse antes, Boric é da esquerda real. Ele é explicitamente a favor da legalização do aborto. Quem é contra a legalização é um conservador, tal como acontece com os supostamente esquerdistas Ortega e Maduro, entre outros. Boric teve um gabinete paritário entre homens e mulheres. Só ele e Gustavo Petro na Colômbia fizeram isso na região. Isso é progressismo. Não fazer isso não é progressismo. Ele acabou com o posto de primeira-dama, um cargo nepotista, anacrônico e herança do patriarcado. E como esquerdista de verdade mesmo, não tem medo das igrejas. E este é o segundo quiprocó Boric-Lula. Em maio, recordemos, aí em Brasília, durante aquela reunião de presidentes americanos, Lula disse que não existia ditadura na Venezuela e que isso não passava de uma construção narrativa. Boric, naquela ocasião, disse, abre aspas, expresso respeitosamente que tem uma discrepância com aquilo dito pelo presidente Lula, no sentido que a situação dos direitos humanos foi uma construção narrativa. Não é uma construção narrativa, é uma realidade, é grave, é uma questão que exige uma posição firme. Fecha aspas. Hoje Lula o chamou de jovem apressado. Boric não disse que Lula era um velho atrasado ou qualquer, digamos, não retrucou com as mesmas palavras similares. Boric respondeu muito calmamente, abre aspas, não me sinto ofendido, tenho uma boa impressão de Lula. E arrematou, a posição do Chile é de princípios. Marina. Ariel, você falou que quiprocó, tem também no vocabulário jovem treta, né? Tem um histórico aí de treta, né? Exatamente. Ô, Rosana, ainda Tretações. aproveitando esse histórico que o Ariel trouxe pra gente, vamos fazer um retrospecto, aí remontar as origens do PT para entender o contexto desse embate todo dentro de uma mesma corrente ideológica. O PT, historicamente, a esquerda, né? Não só o PT, primeiro eu capturei a tela, depois ela eu tem ali abri o bloco de notas, posições salvei políticas, o texto, principalmente entendeu? internacionais, Isso transmitido ao que vivo é difícil inacreditável. para a esquerda avançar e mudar essas posições políticas. Tem sido difícil. E aí a gente fala da esquerda brasileira, PCB, PCdoB, são partidos menores, mas são a esquerda brasileira, fazem parte da esquerda brasileira. Isso é ainda mais difícil para o PT, porque vamos lembrar, dentro do PT, romper com posições históricas, principalmente essas internacionais, é ainda mais difícil porque você tem várias correntes dentro do PT, algumas mais à esquerda, outras nem tanto. A corrente sindical, que é a corrente forte predominante, que tem lá como representante primeiro o próprio presidente Lula. Então, para a esquerda é difícil isso. E você conversando com analistas políticos que pensam no macro e tal, eles avaliam o seguinte também, né? Eu conversando com alguns analistas, eles falam o seguinte, que você tem uma mudança no mundo, como nós todos estávamos dizendo aí, a Lili, o próprio Ariel, uma mudança política, o mundo já não é mais o mesmo. Então a esquerda está